Nesta aula, vamos falar sobre a teoria da estimação para parâmetros de população, no caso a média populacional de uma população normal, e especificamente vamos falar de dimensionamento amostral. Então, tem um único tópico como sumário dessa aula, que é o dimensionamento de uma amostra para estimar a média μ de uma população normal. E nesse tópico, uma questão que aparece frequentemente no planejamento de experimentos ou de um plano amostral é: qual deve ser o tamanho da amostra N para se ter determinada precisão na estimação da média populacional? E a resposta para essa questão é dada a partir do intervalo de confiança. Então, a partir do intervalo de confiança, nós vamos gerar a expressão que nos vai permitir estimar o tamanho da amostra, determinar o tamanho da amostra. É fácil perceber que o aumento do tamanho da amostra melhora a precisão da estimativa, isso é até intuitivo, e diminui o comprimento do intervalo de confiança, também intuitivo. O intervalo de confiança, como acabamos de ver em uma outra aula, é dado por essa expressão. Intervalo de confiança, por exemplo, de 95% de confiança para o parâmetro μ é x barra mais ou menos esse ezinho aqui, e esse ezinho é T-alfa sobre 2, ponto vírgula ni, são esses penduricários aqui, esses índices aqui referem à probabilidade à direita desse quantio superior, e o nil são os graus de verdade, que é n-1, vezes o erro padrão. Então, esse E aqui é a semi-amplitude do intervalo de confiança, ou margem de erro, e é também conhecido como erro de estimação. Então, essa expressão é o estimador do erro de estimação. O tamanho da amostra a ser especificada, ele depende de algumas coisas. Primeiro, da variabilidade da população amostrada, a qual é estimada por S2. Então, uma grande variabilidade, obviamente, vai exigir maiores tamanhos amostrais. Um outro fator é o coeficiente de variação, coeficiente de confiança adotado. É o menos alfa lá, que quanto maior ele for, maior deverá ser o tamanho da amostra requerida para fazer aquele processo de estimação. E, finalmente, do erro de estimação pretendido, que quanto menor, intervalos mais estreitos, maior deve ser o tamanho da amostra. Veja que o erro de estimação, quando nós estamos dimensionando a amostra, ele é pré-fixado. Se eu quero um erro de estimação, uma margem de erro pequena, eu vou pagar um preço que é um custo maior da minha pesquisa, por isso deverei fazer amostras, necessitarei de amostras maiores. A partir da expressão, de onde vem essa expressão? Essa expressão, ela vem da resolução dessa equação aqui para n. Então, se eu passar o raiz de n do outro lado, depois vai ficar multiplicando e, depois passar o e dividindo aqui, elevar ao quadrado para retirar a raiz quadrada. Em ambos os lados da equação, eu chego exatamente na expressão 2, que está aqui. Então, o tamanho da amostra, ele é dado pela variância vezes o valor T-alfa sobre 2, esse quantio da distribuição T ao quadrado, dividido pelo erro, pela margem de erro da pesquisa ao quadrado. Então, essa expressão ela é usada para determinar o tamanho do N, fixados, então o pesquisador tem que escolher o erro da estimação, a margem de erro, e o coeficiente de confiança, o menos alfa, ou o alfa, que será usado. Então, eu posso escolher, por exemplo, um coeficiente de confiança de 95 e, por exemplo, um erro, uma margem de erro de 40 unidades, 3 unidades, depende do caso, né? E depende do problema em si. Então, isto e isto são quantidades que são fixadas pelo pesquisador. Então, mas para resolver a equação 2, nós encontramos algumas dificuldades. Quais são elas? Então, a primeira delas é a necessidade de conhecer os graus de liberdade da distribuição T. Ora, eu tenho que consultar o valor desse quantio superior alfa sobre 2 aqui. Por exemplo, se eu vou usar o R, como eu já expliquei,
uma outra aula, eu posso usar a função do programa R, QT, quantil da T. QT, abre parênteses, tem que colocar a área esquerda desse quantil. Então, se à direita dele eu tenho alfa sobre 2, por exemplo, 2,5%, à esquerda, de menos infinito até aquele ponto, eu vou ter 97,5. Então, no R eu entro QT 09,75, grau liberdade. Ora, o grau liberdade é N menos 1. E o N é o que eu desejo saber. Como que eu vou achar esse quantil se o N está sendo dimensionado nesse instante? O N menos 1, grau liberdade, Ni, esse V aqui não é V, letra grega, Ni é N menos 1. Então, essa fórmula aparentemente não poderia ser resolvida, porque o N eu não tenho e ele está implicitamente no grau liberdade do lado de cá e ele está do lado de cá. Como que eu faço para resolver uma equação em que eu não consigo isolar o N para o lado esquerdo? Parece que está só do lado esquerdo. Não, ele está escondidinho aqui, porque o Ni é N menos 1 nos graus de liberdade da T. Então, essa equação, essa expressão aqui é uma equação não linear em N. E eu tenho uma forma de solucionar esse problema, essa equação, é resolvê-la iterativamente, a partir de um valor arbitrário inicial que eu vou atribuir para o N. Então, eu vou escolher um valor de N inicial, por exemplo, 10, vou usar 9 graus de liberdade, calcular o valor da expressão, vou achar um novo valor de N, tem que arredondar para o inteiro, fazer o arredondamento para inteiro. Então, esse valor de N, se ele for diferente de 10, eu devo repetir o processo. Então, eu acho um novo grau de liberdade com um novo valor de N, vamos supor que tenha dado 20. 20 é diferente de 10 que eu comecei o processo. Então, com 19 graus de liberdade, eu acho o valor de T, aplico nessa expressão e vou obter um novo valor de N. Se der 20, que era o valor anterior, eu paro o processo. Se der diferente de 20, por exemplo, 30, eu vou repetir o processo com 30 agora. Eu vou achar um novo valor. Esse novo valor, se ele der 30, eu paro. Se ele der diferente de 30, eu continuo o processo. Até que uma solução num dado passo seja igual à solução do passo anterior. E isso é resolver essa equação iterativamente. Então, eu posso partir de um valor arbitrário qualquer de n, valor inteiro, n maior ou igual a 2. Para achar o valor de t, uma vez dado um valor arbitrário inicial, eu posso consultar o R ou uma tabela, a tabela 10 do meu livro, por exemplo, no apêndice 10. Eu entro lá, QT 0,975, considerando um alfa, por exemplo, de 5%, com 9 graus de liberdade, eu acho o valor de t, resolvo a expressão 2, como eu acabei de explicar, acho um novo n. Se o n for igual a 10, eu paro. Ou seja, se ele for igual ao valor arbitrário inicial, eu paro, quer dizer que eu chutei, dei um valor arbitrário inicial, exatamente o valor que eu precisava. Se ele for diferente, eu vou repetir o processo, vou consultar um novo valor de t, o que vai mudando em cada passo é o novo valor de t. Refaço a conta usando a expressão 2, e com isso eu tenho um novo valor de n. Se ele for igual ao passo anterior, eu paro, senão eu continuo o processo. Então, eu repito o procedimento até que o valor encontrado seja igual ao valor usado na iteração imediatamente anterior. O processo possui convergência rápida. Em geral, 3, 4 passos há uma convergência para o valor final. E uma segunda dificuldade é a necessidade de se ter uma estimativa da variância populacional, sigma 2. Ora, eu preciso do S2 naquela expressão 2. É S2 vezes T ao quadrado dividido pelo erro ao quadrado. Então, eu tenho que ter uma estimativa, mas eu estou dimensionando a amostra para fazer a pesquisa, então eu ainda não tenho a amostra. Não tem nem o tamanho dela que eu vou usar. E eu preciso dessa estimativa. Então, o que eu posso fazer para contornar essa necessidade de se ter a estimativa do sigma 2? Então, eu posso obter estimativas usando dados de literatura especializada, em trabalhos, tem que ser isso, semelhantes àqueles que está atuando. Então, um trabalho semelhante, eu estou estudando a altura de alunos da UFLA, eu quero dimensionar a amostra para estimar a altura média dos estudantes da UFLA. E alguém já fez um trabalho em Viçosa.
e tem uma estimativa da variância de altura. Então, eu posso pegar a estimativa dessa variância de altura, que é um trabalho similar, estudantes de Viçosa e estudantes de Lavras, e usar aquela estimativa que eu encontrei na literatura como estimativa para eu poder dimensionar minha amostra. As informações assim obtidas, elas devem ser utilizadas com cautela, observando principalmente se as condições em que a pesquisa foi realizada, se essas condições são semelhantes à que se pretende executar no presente trabalho. Caso não seja, eu não posso utilizar isso. Então, eu teria que usar uma outra solução. Então, a outra forma de se obter a estimativa de sigma 2 é realizando uma pré-amostragem, que a gente chama de amostra piloto. Então, amostras pilotos são alternativas para se obter estimativas de algum parâmetro em uma amostra que não é a amostra final. Né? Então, eu faço uma pequena amostra, essa amostra é chamada de amostra piloto, e esses tamanhos amostrais dessas amostras piloto são frações do valor de n que se pretende determinar. Então, ninguém vai fazer uma amostra piloto gigantesca. O valor de n depende da acurácia do S2. Por essa razão, a amostra piloto não deve ser muito pequena. Então, se eu tenho uma estimativa muito precária, numa amostra piloto muito pequenininha, eu tenho uma estimativa do sigma 2 muito precária, com baixa acurácia, então, com baixa precisão. Então, eu não posso fazer uma amostragem piloto muito ruim, senão isso vai afetar o tamanho do N final que eu pretendo dimensionar para fazer a pesquisa final. E também não pode ser muito grande, né, por causa do custo que isso pode acarretar. Eu vou ter mais acurácia, mas, por outro lado, eu estou fazendo uma amostra muito grande. É claro que a amostra feita pode ser aproveitada, essa amostra piloto pode ser aproveitada para a amostra final. Então, ao fazer a amostra piloto, eu tenho que fazer com todos os cuidados, como a gente já estudou um pouco no capítulo de amostragem, como fazer uma amostra de uma população, quais são os planos. Então, tem que aplicar nos mesmos, como se eu fosse fazer a pesquisa final, mesmo para fazer essa amostra piloto, para garantir que eu poderia usar os dados da amostra piloto para complementar o N que eu preciso. Por exemplo, se eu usei uma amostra piloto de 100, e eu verifico que eu preciso de 500 elementos a serem amostrados na população, ao final do processo, usando aquela fórmula 2, eu precisarei apenas complementar com 400 novos elementos a serem amostrados, se os 100 que eu já mostrei foram feitos com um plano experimental adequado, plano de amostragem adequado. Então, vamos ilustrar o uso dessa expressão. Para a gente mencionar uma amostra, para estimar os grãos da geração F15 do carioca MG com manteigão fosco, que foi os dados que nós apresentamos na aula anterior, para estimar por intervalo de confiança média populacional. Então, nós vamos considerar a amostra que tinha sido apresentada lá como uma amostra piloto. A margem de erro que eu pretendo adotar é de 20 kg por hectare e 95% de confiança. Então, esses são os dados que o pesquisador deve escolher. A confiança, o coeficiente de confiança e a margem de erro, que é o Ezinho. Então, uma amostra piloto de 121, que foi a amostra apresentada na aula anterior, essa amostra apresentou média de 2.865 kg e variância de 71.742. Então, essa variância aqui nós vamos utilizar como estimativa do sigma 2 na expressão para determinar a amostra final. Então, 71.742 é o valor da variância. O valor de t com 120 graus de liberdade, se eu uso o R lá, QT 0.975, porque meu alfa é 5%, o alfa sub 2 é 2,5%, a área direita 2,5% acima do quantil, que é o superior 2,5%, é 2,5%, que é o índice, e a área esquerda é 97,5%, lembrando que o R utiliza a área à esquerda daquele ponto. Então, é chamado o quantil da distribuição T. O quantil 97,5, obviamente, é o quantil superior 2,5. São nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Eu encontrei 1,97,993
Então, esse valor está aqui, ele está ao quadrado. Veja que aqui já é a variância, e a variância não pode ser elevada ao quadrado, porque já é a variância na expressão que eu tinha que usar. Está aqui a expressão. E a variância está aqui, 71.700. E o erro que foi fornecido, a margem de erro da pesquisa, é de 20 kg por hectare. Então, 20 ao quadrado. Aplicando essa fórmula, eu vou achar 702,7, tem que arredondar para o inteiro mais próximo, então 703. Qual foi o valor inicial que foi usado de N? 121. A liberdade é 120, quer dizer que o N é 121, um a mais que isso, porque para obter o grau de liberdade é N menos 1. Então, 703 difere de 121? Claro. Então, o processo não pode parar aqui. Então, com esse valor de N agora, eu vou obter um próximo valor de N. Se coincidir com 703, eu vou parar. Se não, eu vou continuar o processo. Então, eu vou consultar o valor de T, vou mudar aqui 702. A única coisa que eu vou mudar, que é T, eu vou achar um novo valor. Esse valor de T, usando esse procedimento, deu 196,335. O resto da expressão é toda a mesma coisa, então só mudou esse valor aqui. Recalculando essa expressão agora com o novo valor de T tabelado, eu vou achar 690,96, arredondo para o inteiro mais próximo, arredondo, né? E o inteiro que ocorre aqui é 691. Então, 691 difere do N anterior? Sim, 703. Portanto, o processo ainda não está encerrado. Eu devo repetir o passo com esse N agora. Então, vou lá, QT 0,975 com 690 graus de liberdade, N-1. Acho um novo valor de tabelado, veja, 196,6408, pouquinho diferente, ó, 196,335, 196,3408. Só esse valor que se modifica aqui na expressão, o resto é igual. Achei 691,01, arredondando 691. Não é diferente do anterior, que era 691. Portanto, o processo está encerrado. Como o valor de N, nessa iteração, gente, sem N, não é interagir, interação não, iteração, processo repetido, é igual ao valor obtido na iteração anterior, no passo anterior do processo repetitivo. O valor final necessário para se alcançar uma precisão de 20 kg por hectare e confiança 95, que foram pré-estabelecidos, é de 691 parcelas. Eu já tenho 121, eu teria que complementar. Então, eu teria que mostrar mais 570 parcelas naquele experimento daquelas cultivares lá. É importante salientar que os valores T tabelados foram obtidos por meio do programa R, nesse caso, para ter essas precisões com esse número de casos aqui e ter uma precisão no dimensionamento da amostra. Então, a nossa aula é sobre isso e esse processo, a única dificuldade desse processo é que ele é feito em várias etapas. Em geral, 3 ou 4 passos, como a gente viu, acho que foram 3 passos, né? Se não me engano, 3 repetições desse processo iterativo, chegamos no resultado final do dimensionamento de amostra. E para isso precisamos de uma estimativa da variância, que é o S2, e precisamos de um valor inicial do grau liberdade. O que nós fizemos um valor inicial do N, né, que gera o grau liberdade, que é N-1. O que nós fizemos qual o valor inicial que nós usamos? Quando a gente tem a amostra piloto, a gente usa o N inicial como sendo o N da amostra piloto. Então, nós começamos com 121 porque era a amostra realizada. Que numa prova, por exemplo, se todo mundo usar o N da amostra piloto, vai chegar todos nos mesmos valores tabelados que vão ser dados numa provinha para vocês repetirem esse processo e treinarem. Então, a aula de hoje é só isso. Até a próxima.